Então eu quero nessa manhã falar sobre o Deus que está sempre no controle. Controlar é dominar. E a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica meio que perdido. Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta é de controlar, de dominar. E foi isso que Deus fez quando estabeleceu o homem naquele belo jardim. Deus disse para o homem: você vai dominar, você vai controlar, você vai cultivar essa área que eu estou presenteando você para viver. Mas essa relação que era tão aproximada foi quebrada. A queda, o pecado trouxe esse afastamento. Mas o desejo de Deus nunca deixou de existir. Deus decidiu amar a sua criação a ponto de prometer que haveria um tempo de reconciliação, onde esse relacionamento seria restabelecido e restaurado a partir da manifestação do Messias, a partir da manifestação de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas cá entre nós, a gente sabe das dificuldades e a gente sabe que há momentos que não somente perdemos o controle das coisas, isso é mais comum do que se possa imaginar, mas há momentos em que a gente para e pensa: será que Deus perdeu o controle da nossa vida? Eu não resisti a esse último louvor, a essa última adoração, e eu estava ali ao lado, preparado para subir, cheio de gás, e de repente, quando eu ouvi o verso, que Ele cresça e eu diminua, eu fui jogado ao chão, e de joelhos eu disse: Senhor, eu preciso me humilhar, eu preciso estar quebrantado na Tua presença, eu preciso que de fato o Senhor esteja no controle de todas as coisas. E eu quero falar sobre o Deus que está sempre no controle. Para isso é necessário realmente entregar-se, para isso é necessário se lançar, para isso é necessário se desnudar e confiar que de fato esse Deus, que não é outro senão aquele que criou os céus e a terra, está no controle de todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês Gênesis 1:1. É o versículo chave, é a porta de entrada para se entender tudo aquilo que se segue em toda a Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Queridos, é necessário entender que esse Deus que tem o controle ou que domina, Ele é transcendente, e o seu controle e o seu domínio também transcendem. É necessário entender que todas as atitudes, todas as ações desse Deus são ações e atitudes soberanas. É a atitude própria de um soberano, de alguém que tem muita autoridade, de alguém que está investido de uma autoridade sobre-humana. Por isso esse Deus opera no mundo, no extramundo, Ele opera na terra, nos céus, no mar, Ele opera nas suas criaturas, na sua criação, Ele opera em todas as coisas. É necessário entender que esse Deus, mesmo que a gente em algum momento fique balançando, duvidando, será que de fato Ele está no controle? Será que de fato Ele domina todas as coisas? É necessário que a gente entenda que mesmo que a circunstância à nossa volta, mesmo quando a gente dá uma olhada, aquilo que está acontecendo ao nosso redor,
pareça que as coisas estão fora de controle, eu quero te dizer, esse Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele governa sobre todas as coisas. Não governa na forma humana, por isso é necessário se aproximar dEle, por isso é necessário entender quem Ele é, por isso é necessário confiar nele, porque o governo de Deus é diferente de quaisquer governos humanos. E eu quero pensar junto de você sobre algumas coisas. Primeira coisa é que esse Deus nem sempre agirá. Esse Deus nem sempre agirá no padrão das nossas expectativas. Às vezes as coisas estão muito conformes para nós. Às vezes a gente está vivendo uma área confortável, às vezes a gente está com tudo regulado, às vezes está tudo equacionado, às vezes a gente pensa, puxa vida, mas está tão bom, está tão gostoso. E eu quero te dizer que para mim, depois da criação de todas as coisas, eu quero te dizer que quando a Bíblia fala lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra criou, no sentido original dessa palavra, é exatamente fazer existir a partir do nada. Ou também, numa outra interpretação mais tardia, mais recente, melhor dizendo, mais recente, seria algo que se tem em mãos, algo que representa uma pouca quantidade, que se pega com as mãos e se faz uma modelagem, no sentido de que aquilo ali se torne mais aperfeiçoado. E aí eu quero te dizer que foi assim que Deus fez também com o homem. Na hora de criar o homem, Ele criou o homem do barro. Ele mexeu na terra para formar o homem, e Ele soprou na narina do homem o seu próprio espírito. A palavra hebraica é ruach. Ele soprou do seu próprio espírito, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Mas é interessante que no verso 2, e a gente não citou, mas no verso 2 de Gênesis 1, diz lá, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. A partir dali Deus começa a criar todas as coisas. Em 6 dias Ele fez o mundo criado. No 7º a Bíblia diz que Ele descansou das suas obras. Mas quando eu paro e penso num Deus que nem sempre vai agir ou agirá dentro dos padrões das nossas expectativas, eu penso que, como Ele é soberano, como Ele sabe todas as coisas, Ele muitas vezes vai lá naquela área de conforto da nossa existência e dá uma sacudida para fazer algo ainda maior, para nos levar além daquilo que a gente acha que pode ir. Ele fez isso na vida de um personagem que se tornou o pai na fé, Abraão. Abraão, ele nasceu numa cidade caldeia chamada Ur. Havia um costume que era comum na família de Abraão, que era adorar a várias divindades, que era servir a vários deuses. Por isso, quando Josué e o povo entram na terra prometida, o que Josué diz? Antigamente nossos pais terá
pai de Abraão, e Naor, seu irmão, serviram a outros deuses, porque isso de fato aconteceu. Mas Abraão um dia recebe um chamado de Deus, um comando de Deus. Deus, ele age não no padrão da expectativa de Abraão, e eu quero te dizer que Deus, ele muitas vezes vai agir fora daquilo que a gente acha que tem que acontecer na nossa vida, e a Bíblia nos mostra que Abraão, ele foi mexido por Deus, e Deus então o tira dessa região, o tira dessa área, dessa zona de conforto da vida dele. E Gênesis 12, versículo 1 até o 3, diz lá: e Deus disse, e o Senhor disse a Abrão: sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus diz: e lá eu engrandecerei o teu nome. Eu farei de você pai de muitas nações. Deus estava chamando Abraão para um novo momento de vida. E Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer uma aliança com você. Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Abraão, ele percebendo que Deus havia o chamado, falado com ele, ele não hesitou, ele não deu desculpas, ele simplesmente atendeu ao chamado de Deus e foi. E quando eu penso que Deus nem sempre agirá nos padrões das nossas expectativas, eu penso que é necessário ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus nos chamando. Por isso, no verso 1 de Gênesis 12, o Senhor disse, o Senhor falou. Deus está falando com você hoje. Uma outra coisa que eu percebo que é necessário que a gente, no relacionamento com esse Deus, que a gente faça, é obedecer ao seu comando. Não adianta a gente cantar aqui dizendo que Deus é soberano, que Ele cresça e eu diminua, que Ele faz maravilhas, que Ele é digno de receber adoração e louvor. Não adianta, se eu somente cantar sobre esse Deus e não obedecer a esse Deus. A Bíblia diz que Abraão partiu, ele não sabia qual era o caminho, ele não sabia o que o esperava, ele não sabia o que aconteceria, ele simplesmente foi. E eu quero te dizer nessa manhã que o Deus que está no controle, o Deus que está sempre no controle, Ele está falando com pessoas que aqui estão, e mais, Ele deseja que você o obedeça. Sabe, na maioria das vezes, quando Deus nos chama, a gente não sabe como será. Na maioria das vezes, quando Deus nos chama, a gente não sabe como vai ser. Na maioria das vezes, quando Deus nos chama, a gente não sabe qual é o caminho. Mas é necessário ouvir a voz de Deus. E é necessário obedecer a voz dEle. Quando Abraão decidiu obedecer a Deus, todas aquelas pessoas que vieram depois dele, isto é,
toda a sua descendência foi abençoada através da atitude de Abraão. Romanos capítulo 4 é um capítulo que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Roma sobre uma fé genuína, uma fé verdadeira. E aí ele toma Abraão como exemplo. E chega um momento em que ele também compartilha que a fé de Abraão atingiu a vida do rei Davi. Olha só, quantas gerações, quanto tempo depois, a bênção que esteve sobre Abraão repousou também sobre o rei Davi. E assim como Abraão foi obediente a Deus, Davi também foi obediente a Deus. Embora que ambos tenham pecado. A queda, a falha, a fraqueza, o pecado não significam que a gente vai ficar longe de Deus. Uma vez que nós nos arrependamos e nos voltemos para Deus, nós recebemos perdão da parte dele. Então, Paulo vai e fala para Roma, para a igreja de Roma, a respeito dessa fé de Abraão. Pela fé, Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e seguiu por um caminho que sequer conhecia. E aí é interessante, porque a bênção que esteve sobre Abraão repousou sobre Davi, e Davi também foi obediente a Deus. E há um momento em que o apóstolo Paulo fala que essa obediência de Abraão fez com que Davi tivesse um certo destaque, porque Davi herdou aquilo que veio transbordando ano após ano, século após século, até chegar à sua vida. Sabe, aquilo que um dia Deus falou a respeito de Abraão lá atrás, hoje recai sobre a sua vida. Romanos 4:12, falando sobre a circuncisão. Olha o que Paulo diz aos romanos a respeito de Davi, que herdou essa herança de Abraão, pai na fé. Romanos 4:12. Ele, falando de Davi, ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja bem, quando Deus chama Abraão, entra numa aliança com ele, a gente vai ver daqui a pouco, e Deus então entra nessa aliança, abençoa Abraão e diz: você vai circuncidar todo macho. Abraão então é participante dessa aliança com Deus e recebe essa palavra de bênção, essa promessa. E aí o que acontece? Muitos séculos depois vem Davi, e Davi se torna participante disso, herdeiro disso, recebendo disso. O apóstolo reconhece Davi como alguém que merece honra. Davi também é pai da circuncisão, assim como Abraão foi. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todos nós precisamos de referenciais na vida. Vai sempre haver alguém que será um referencial para nós, ou positivo ou negativo. Sabe, é interessante porque a mim me parece que o que mais Deus quer hoje é que a gente saia daqui com o entendimento de que Ele está sempre no controle. Eu não sei quais são as suas necessidades, os seus projetos, eu não sei quais são as suas crises, os seus dilemas, os seus questionamentos, mas uma coisa eu sei: Deus espera que você saia daqui hoje com essa certeza de fé, com essa convicção de que há uma bênção dele repousando sobre você, e você precisa saber, ter certeza de que esse Deus está sempre no controle.
E esse Deus fala. E esse Deus, como Pai, quer ensinar. Mas o aprendizado na prática será sempre nosso. Sabe quando você compra aquela bicicletinha para o seu filho, você leva ele lá no parque, e você coloca ele assentado sobre o cilinho, o banco, e aí você dá aquele empurrãozinho. Você, antes de dar um empurrãozinho, o que você diz? Filho, é assim, ó, senta, segura o guidão, bota o pé no pedal, tal. Você até diz para o seu filho como deve ser. Mas o aprendizado tem que ser na prática. Ele tem que andar na bicicleta, ele tem que sentar a bicicleta e pedalar. O que Deus está dizendo aqui para a gente? Eu estou falando, mas vocês precisam colocar em prática. Não adianta vir aqui, ouvir e daqui a pouco esquecer do que se ouviu. Deus está nos chamando para ter obediência ao comando que Ele hoje lança sobre cada um de nós. Outra coisa que eu percebo é que Deus, Ele muitas vezes precisa mexer na nossa interioridade. Sabe, muitas vezes a gente recebe herança cultural, familiar, religiosa, e às vezes a gente se mantém firme naquilo que a gente aprendeu ou que a gente viveu na nossa família, né, com os nossos antepassados, na casa de nosso pai, e a gente repete esse padrão, trazendo isso até para a nossa própria vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Mas hoje Deus quer mexer dentro de você, para que o padrão de excelência dele seja imputado, colocado dentro de você, para que você se torne um homem e uma mulher muito melhor do que tem sido até agora. Meu pai bebeu, eu vou beber. Eu tenho um amigo de juventude que ele fumava maconha com o filho dele. Eu nem sei se ele é vivo, eu espero até que tenha convertido, mas não tem mais contato, e aí são muitos anos. Mas olha só, ele sentava com o filho ainda era muito pequeno, ele foi pai novo demais, e ele fumava o baseado dele, passava para o filho. Meu filho também pode fumar, meu filho deve aprender a fumar um baseadinho. Sabe por que eu gosto do Evangelho? Porque o Evangelho é um chamamento para quebrar paradigmas da nossa vida. Sabe aquele modelo que você traz lá de trás das gerações anteriores, das gerações passadas? Deus quer quebrar isso hoje. Por quê? Porque aquilo que teu pai, teu avô, teu tio, sei lá quem fez, você não precisa estar repetindo na sua vida. Deus quer estabelecer um padrão. Você tem que andar na presença dEle, você tem que conhecê-lo, você tem que fazer a sua vontade. Você precisa ter experiências com esse Deus. Pessoas têm carregado essa bagagem. Às vezes não vive nem mais na casa do pai, mas qualquer problema em casa corre para contar ao pai. Na maioria das vezes é problema com a mulher, ou a mulher ou com o homem, ou com um dos cônjuges. Aí acontece um probleminha, aí você vai lá contar para o seu pai, para a sua mãe. Quando Deus espera que você resolva seus problemas dentro da sua própria casa. Agora, para isso é necessário que Ele mexa na nossa interioridade e arranque esse padrão destrutivo, que muitas vezes a gente acha que é construtivo, mas que não nos leva a lugar nenhum. Por isso Deus falou: sai da tua parentela, da casa de teu pai, da tua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Foi difícil para Abraão, pastor? Foi. Abraão teve muitos problemas. Se Deus tivesse dito para Abraão: o caminho é esse, que na maioria das vezes a gente quer que isso aconteça, ainda assim, Abraão iria quebrar a cara. Porque existe uma inclinação em nós para o pecado.
Só que o Deus que faz a promessa e diz para nós, existe um caminho para ser trilhado, Ele não promete que vai ser tudo um mar de rosas naquele que anda nesse caminho, Ele não promete que tudo vai dar certo, mas Ele promete nos orientar e estar conosco para que o nosso começo pode até ter sido problemático, mas o fim, exatamente o fim da nossa existência, da nossa vida, será algo que Ele planejou no seu trono celeste. Sabe quando Josué herdou de Moisés a liderança do povo de Israel? Capítulo 1 do livro de Josué. Deus falou com ele. Deus falou com ele, capítulo 1, verso 8. Deus falou com Josué assim, ó, não te apartes do livro desta lei. Sabe, e Deus disse mais. Deus falou com ele, olha, tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nessa lei, porque aí vocês serão bem-sucedidos, vocês vão entrar na terra que eu estou dando a vocês. No verso 9 de Josué 1, Deus disse, não temas, esforça-te, seja corajoso. Quando a gente não sabe se Deus está ou não no controle, a gente quando está andando por um caminho, seja ele qual for, mas é um caminho que Deus nos mostrou e Deus quer que a gente passe por ele, e impreterivelmente temos que passar, porque esse é o caminho da vida. E aí eu quero te dizer que muitas vezes a gente questiona e duvida, será que Deus está nesse negócio? Será que Ele não está nesse negócio? E aí deixa eu te dizer uma coisa, o tempo passa. E aí então Josué, vou permanecer um pouquinho aqui em Josué, ele está com o povo. E aí tem uma passagem, capítulo 3 do livro de Josué, a passagem pelo Jordão. Porque Deus havia dito no capítulo 1, passa com esse povo a esse rio Jordão. E Josué se investiu dessa orientação de Deus, tinha um caminho a seguir, mas ele não sabia que caminho é esse, aonde vai nos levar, aonde é que nós chegaremos. E de repente, capítulo 3, fala da passagem do Jordão e fala que eles tinham que passar, mas tinha que permitir que de alguma forma Deus pudesse mexer na interioridade deles. Tinha que permitir que a orientação de Deus fosse uma máxima para todos os demais, não só para a liderança, mas para todos os demais. E aí no capítulo 3, diz lá que eles tinham que passar o Jordão, atravessar o Jordão. No verso 3 diz que Deus fala que eles teriam que atravessar aquele Jordão e precisavam ser obedientes, estarem atentos. E Deus então estabelece um critério para que eles pudessem ser bem-sucedidos nessa travessia. Naquela época, as águas do rio estavam transbordando, estavam encapeladas. E aí Deus deu um cerimonial. Deus disse que os líderes estariam colocando a arca do concerto, a arca da aliança, a 2.000 côvados de distância, e não poderiam se aproximar dessa arca, que simboliza a presença de Deus, a arca da aliança. Então, o que acontece? Deus diz o seguinte, olha, a arca vai estar a 2.000 côvados, vocês estejam atrás dela, não se aproximem, não toquem na arca.
Sabe quando Deus fala com você, meu filho, minha filha, não faça isso, não faça aquilo outro, e você vai lá e faz. E aí é interessante, porque a maioria de nós justifica, dizendo o seguinte: mas eu não sei o caminho. Ei, deixa eu te dizer, ninguém sabe. Mas é certo que esse Deus, quando nos aponta, Ele nos aponta para aquilo que há de melhor da vida dEle para a nossa vida. E aí, no versículo 4 do capítulo 3 do livro de Josué, Deus fala, ó, fiquem afastados 2.000 côvados, não se aproximem. E aí Deus diz uma coisa interessante. Deus diz assim, ó: porquanto por este caminho nunca passastes antes. Como é bom quando a gente aprende, por exemplo, uma fórmula, a vida inteira a gente repete aquilo, e aí a gente já está familiarizado, e qualquer pergunta que nos façam, a gente tem uma resposta imediata. Mas como é difícil andar por um caminho que a gente nunca passou antes. Só que quando a gente tem a convicção, a certeza de que o Deus que a gente serve está sempre no controle, se Ele nos manda à África, como em 2018 nos mandou, em 2019 pisamos na África, por uma orientação de Deus, eu e o Daniel da Isabela, pisamos lá, compramos o terreno, construímos a escola, e hoje temos 130 crianças estudando na escola primária Tempo de Alegria, e agora vamos para 200 crianças. Não sabemos o caminho, mas sabemos quem é que nos está orientando. Pastor, tem um jeito de melhorar isso? Porque eu não sei o caminho, eu estou com medo. Tem buraco, tem pedra, tem iluminação? Não tem. Josué 3:5. Josué reúne o povo e explica qual é a chave do sucesso. Será que Deus está sempre no controle? Josué diz assim para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Você não entendeu? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Se santifique hoje, se entregue hoje, porque amanhã uma bênção muito grande e poderosa vai cair sobre você e sobre a sua família. Aleluia! Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus. Pastor, o senhor falou que Deus precisa mexer na nossa interioridade. Abraão, como muitos de nós, foi um mentiroso. Abraão, como muitos de nós, em algum momento se corrompeu. Abraão, em alguns momentos, não observou o que Deus estava falando. Deus tinha dito para ele: eu vou te dar um filho. Mas como é isso? Sara terá um filho. Ele foi lá, pegou uma escrava que servia na casa dele e fez um filho nela. Muitas vezes a gente não entende claramente o que Deus está falando, mas eu quero ter fé de que você vai sair daqui hoje entendendo tintim por tintim do que Deus tem e quer para a sua vida. Gênesis 17:1. Deus chama Abraão e diz assim: anda na minha presença
e ser perfeito. Essa palavra aqui, perfeito, não significa que ele vai se tornar um ser angelical, não, porque depois disso foi necessário que anjos viessem para anunciar algumas coisas a Abraão. Ele continuaria o mesmo, só que num relacionamento mais íntimo com Deus, num relacionamento mais profundo com Deus. Por isso, o profeta pôde dizer que Abraão foi reconhecido como amigo de Deus, porque estreitou o relacionamento. E eu creio que nessa manhã é isso que Deus quer fazer aqui com a gente, estreitar o relacionamento dele conosco. Quando a gente ouve de Deus assim, anda na minha presença e ser perfeito, Ele vem e estabelece a sua aliança conosco e gera em nós um sinal de prosperidade. Ele estabelece a aliança e começa a mudar a nossa vida. Ele mexe de uma tal forma que até um novo nome a gente recebe. Lembram? O nome dele era Abrão, pai elevado ou pai exaltado. Deus muda o nome dele e diz: tu não te chamarás mais Abrão, mas sim Abraão, porque pai de multidões será. Vamos ler 17 de Gênesis, verso 2. Tá, vamos manter aqui, depois a gente vai para o 2 e o 3. Vamos voltar para o 1, por favor. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Verso 2. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Verso 3. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, verso 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. A partir dali Deus começa a mexer na vida de Abraão. A gente não tem tempo para isso. Domingo que vem nós vamos continuar com essa mensagem. Mas olha só que coisa interessante. Quando eu observo tudo isso, eu observo que Deus sendo este Deus que está no controle, eu observo que Deus espera que nós o adoremos com tudo o que temos. Será, pastor? O tempo passou. Gênesis 22, Gênesis capítulo 22. Deus chega para Abraão. Abraão já próspero, abençoado. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, ofereça-me o teu filho Isaque, o teu único filho, diz assim. O teu único filho, Isaque, como holocausto. Abraão, ele não questionou. Abraão, ele não disse: mas Deus, espera aí, o Senhor me trouxe até aqui para me fazer morrer? Para perder aquilo que é de mais precioso para mim? Porque quando Deus diz o teu único filho, era exatamente aquilo que havia de mais precioso na vida de Abraão, àquela altura da sua vida. E aí Deus fala: me dá o teu filho, como oferta, como holocausto. E aí Abraão não titubeou. Abraão pegou o menino. Abraão albardou o jumento, chamou os seus servos e disse: vamos comigo ao monte, porque lá eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. E foram andando, e quando chegaram a uma certa altura desse caminho, eles olharam e viram um monte alto.
E de repente Abraão diz para aqueles que estavam servindo a ele: fiquem aqui com o jumento, e eu vou com o menino até o monte, adoraremos ao Senhor e voltaremos para vocês. Pastor, mas Deus não havia pedido filho? Como é que Abraão disse que voltaria com o menino? E Abraão e Isaque foram caminhando, e Abraão preparou tudo, a lenha, o fogo, o cutelo. E de repente, quando eles estão no monte, Isaque diz: meu pai. E Abraão diz: sim, meu filho. Pai, eu estou percebendo que a gente tem a lenha, que a gente tem o fogo. Mas aonde está o cordeiro do sacrifício? Abraão responde para Isaque: seu filho amado, o Senhor proverá para si o cordeiro, filho. Abraão pegou Isaque, colocou sobre uma pedra, colocou a lenha, pegou o fogo e o cutelo, e quando ele ia desferir o primeiro golpe sobre aquele corpo do teu filho tão amado, o anjo bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão não deixou de adorar, gente. Havia um cordeiro preso entre os gravetos de um arbusto pequeno. Abraão pegou aquele cordeiro e ele e Isaque ofereceram um sacrifício ao Senhor. E Abraão teve a oportunidade de dar nome àquele monte. Ele disse que o nome daquele monte seria: o Senhor proverá. Javé ou Jeová Jireh. E diz lá que até o dia de hoje, naquele monte se diz: no monte do Senhor haverá provisão, haverá abundância, haverá mantimento. Sabe de uma coisa? Eu estive pensando no sacrifício que a gente precisa fazer. Se Jesus foi o sacrifício maior por cada um de nós, estabeleceu através do corpo dele amortecido na cruz uma aliança eterna, eu fico pensando que Deus espera que nós devamos oferecer aquilo que há de melhor em nós a Ele. Eu me lembro agora de Davi. Segundo Samuel capítulo 24. Havia uma pestilência, um problema em Israel. Deus estava castigando a terra de Israel. Problemas seríssimos, seca. E Deus estava castigando. Era o castigo de Deus, a correção de Deus para o seu povo. E Davi então vai na fazenda, na propriedade de um homem chamado Araúna. E diz: Araúna, a tua terra é boa. Eu preciso comprar essa terra, porque eu preciso oferecer holocaustos ao Senhor. E Araúna diz: Senhor, tu és o rei, eu não vou te vender isso, eu escolhe o pedaço da terra e eu te dou. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 24. Davi diz assim para Araúna:
Segundo Samuel 24, 24, Davi diz assim para Araúna: eu vou lhe pagar, eu te pagarei por isso, porque eu não quero oferecer ao meu Deus, que está no controle, que sempre está no controle, nada, nenhum sacrifício, nenhum holocausto, que não venha me custar alguma coisa. Olha só que coisa interessante. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Davi então comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Deixa eu te dizer, Davi comprou aquele lugar com o que ele tinha de melhor. Sabe por quê? Porque ele queria oferecer um sacrifício a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós, muitas vezes congregamos numa igreja, muitas vezes frequentamos e fazemos muita coisa na igreja, muitas vezes a gente participa ativamente de muitas atividades, a gente discipula, a gente é líder de célula, ou então a gente vai a uma reunião de célula, a gente vai para um encontro e tal, ou a gente participa de uma das redes, beleza. Mas muitas vezes nós não conseguimos captar, não conseguimos entender que ainda hoje, nesse tempo maravilhoso da graça divina, Deus espera que a gente se sacrifique, não para cortar algum membro do nosso corpo. Sabe, a nossa compleição física vai continuar a mesma, mas Deus espera que a gente entre numa aliança com Ele, sabendo que esse Deus está sempre no controle, a ponto de entregar, ofertar com aquilo que há de melhor em nós. Como tem sido difícil o entendimento claro para as pessoas que congregam nas mais variadas igrejas de Jesus, espalhadas em toda a face da terra. Como tem sido difícil as pessoas entenderem que contribuir não é um peso. Contribuir deve ser um ato de amor a Deus. Contribuir deve ser fruto de todo o bem, toda a bênção que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Houve um momento na vida de Abraão que ele entregou os dízimos. Você que está aqui com a gente hoje, você precisa ter convicção, a certeza de que esse Deus que eu apresentei a você hoje, Ele está sempre no controle. E eu quero hoje, agora, fazer um desafio, chamar todos os obreiros que eu acho que ainda não estão aqui, para operarem na contribuição. Eu quero desafiar você a fazer uma contribuição que você nunca jamais havia feito. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja até espantado, dizendo: puxa, eu nunca vi o pastor falar assim. Mas queridos, quando eu penso no Deus que está sempre no controle, eu não posso deixar de perceber que o que Ele espera de nós é de fato uma contribuição que caracterize: eu estou vivendo debaixo dessa bênção. Eu quero falar para vocês
Eu nasci na fé há muito tempo. E eu nasci na fé numa igreja bem tradicional. E ela tinha um desafio. Ela tinha um desafio de construir um templo novo. E então entramos em campanha. E começamos a falar sobre esse assunto de contribuir, de ofertar. E o Espírito Santo foi tocando no coração de vários irmãos e irmãs. E eu me lembro que uma das coisas naquela época, isso quase 40 anos atrás, naquela época a igreja decidiu fazer um bazar. Não é o caso nosso porque a vida moderna é diferente, né? Até que poderia, mas foram fazer um bazar, vai ter, a pastora Kelly já me disse. Aí foram fazer um bazar. E aí, um doou um som, naquela época era um som chamado 3 em 1, não sei se vocês já ouviram falar disso. E aí era um som grande, 3 em 1, outros levavam televisão, uns levavam tênis, camiseta. Aqueles que naquela época viajavam para fora, doaram tênis All Star, naquela época só vendia lá fora. Me lembro disso tudo. E me lembro de uma irmãzinha que adquiriu um carro novo. Ela pegou o carro, pediu para o porteiro da igreja abrir o portão, entrou com o carro e disse aqui: esse carro não é uma conquista minha, é uma conquista do Senhor. Ele tem me abençoado tanto. Ele tem cuidado da minha saúde, da minha vida financeira, dos meus, da minha família. Eu não poderia fazer outra coisa senão entregar esse carro. Que gesto, gente, que gesto. Houve uma alegria na igreja. Aquela irmã inaugurou o tempo de ofertar carro na igreja, porque vários outros irmãos começaram a entregar os carros. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Mas se o Espírito de Deus fizer isso no teu coração, se o Espírito Santo de Deus assentar no teu coração que você deve entregar hoje a sua melhor oferta, eu, em nome de Jesus, quero te dar liberdade para você hoje aqui, nessa bela manhã de domingo, contribuir, entregando ao Senhor a sua melhor oferta. Davi disse: eu quero oferecer a Deus um sacrifício que me custe algo, porque isso tem que ficar, gente, como um memorial na nossa mente. As maiores e melhores lembranças da nossa vida cristã devem se dar exatamente por aquilo que a gente oferece a Deus. O Deus que está sempre no controle.